Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sendo Investidor. E como vocês já podem ver, estou aqui em um ambiente diferente, né pessoal? E não estou sozinho, estou aqui acompanhado de 3 convidados que para mim fez, né, uma diferença enorme para eu estar aqui hoje. E um deles é o Thiago Carvalho, um amigo meu de longa data e é investidor, empreendedor. E ele acompanha aí desde sempre aí do meu início de investimento. Ele investe já há mais tempo que eu e compartilha aí nossa troca, nosso conhecimento, né, Thiago? Fala, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui no seu canal. Venho acompanhando um pouco aí do seu início nessa carreira de investidor. A gente já vem trocando há muito tempo. Uma satisfação enorme estar aqui com esse pessoal aqui. Obrigado aí você. Imagino que vai ser uma troca bem bacana, bem saudável a todos. E quem ganha aí são os seguidores. Isso aí. E também o Alan Menezes, né, Alan? Uma pessoa que sempre acompanhou meu desenvolvimento pessoal, desde sempre, amigo também de longa data. E investidor, empreendedor. Fala um pouco aí, Alan. Então, Bruno, primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito honroso de estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo, né? E também estou orgulhoso de ver sua ascensão, cara. Crescimento, principalmente de mentalidade, né? Exato. Que eu conheço o Bruno desde novinho. Verdade. Então a gente... mudou bastante, né? Poxa. Tem bastante tempo. Então, eu acredito que esse bate-papo será uma troca de conhecimento, que acredito que muitas pessoas possam também aprender e nos ensinarmos também, entendeu? Com certeza. Com certeza vai ser show. Alan, obrigado você por ter aceito o convite, tá? Muito obrigado. Eu acho que vai ser bem produtivo, sim. E aqui, o Léo, né? Léo, cara, engraçado que a gente tá se conhecendo hoje, né, Léo? Fala aí. Então, o engraçado de tudo é que dentro de todo esse início que a gente teve contato, que foi através dele adentrar sobre investimentos na minha vida, né? A gente ficou com esse desenvolvimento virtual. A gente conversava virtualmente e apareceu essa oportunidade de a gente gravar o podcast, né, Bruno? Foi. E nesse passo importante, né, de trazer esse contato com os demais aqui, foi quando a gente se conheceu pessoalmente hoje. Esse que é o legal. Isso aí. E venho aprendendo muito com ele, me dando todos os nortes de investimento. Sou um mero iniciante, talvez perante a todos os outros 3 aqui. Mas é isso. A gente vai fazendo trocas aqui bem necessárias. Isso aí. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais, o Léo, a gente vem se falando, ele tem um canal também no YouTube, é Vida de Léo, né? Vida de Léo, meu canal. Vida de Léo. O meu canal, aproveitando para falar, ele não tem um nicho específico e nem é direcionado a nada de investimento, né? O meu canal, ele é sobre Vida de Léo, eu falo sobre diversas situações. Mas o nicho que eu acabei dando destino foi sobre apartamento, a compra do meu apartamento, onde a gente vai desenvolver sobre isso. É assunto bom, hein? Vamos desenvolver. E então, aqui a gente vai falar sobre evolução pessoal, mindset, vamos falar de educação financeira e entre outros assuntos que acredito ser bem agregador. Abordar, né? Então, eu vou direcionar o primeiro assunto aí pro Thiago Carvalho. Thiago, sobre o mindset, como que foi a tua mudança de pensamento? Como que você chegou até hoje aqui nos investimentos? Como que foi esse processo? Bom, Bruno, excelente pergunta, mas para começar, acho que é legal a gente falar para o nosso público aí, seu público, o que é mindset, né? Verdade, vou passar essa bola pro Alan. Alan, que é um cara bom das palavras aí. Ou o Léo, né? Alguém quer explicar um pouquinho para o pessoal o que é o mindset, né? É uma palavra que está sendo bem falada ultimamente. Verdade, né? Tem muita gente que não sabe esse termo, tem muita gente que está né? iniciando, então eu trabalho também com gestão de pessoas e às vezes quando eu uso essa palavra tem pessoas que ainda perguntam, então seria legal a gente trazer para a audiência aí um pouquinho do que é mindset. Alguém gostaria de... Eu deixo para você desenvolver. Olha, e a gente tá aqui um... E a gente vai introduzindo junto, vamos lá. Boa. Então, assim, o mindset, vou tentar ser o mais específico, tem várias questões ali por trás, né, desse termo, e se você for olhar ali no Google, você vai ver várias definições, mas seria a mudança de comportamento, uma nova configuração do seu comportamento, né? Então, a gente fala muito da mudança do mindset. Então, você tem um comportamento muito voltado
questões familiares, questões culturais. Tem tudo a ver com a mentalidade, de fato. Exatamente, coisas que a gente vai vivendo. Essa mudança de mentalidade. Isso, e aí quando a gente fala a mudança do mindset, você vai mudando a sua mentalidade, uma nova configuração. Sim. E a mudança do mindset é muito importante para muitas pessoas, e principalmente foi para mim na questão de investir, né? E principalmente porque eu venho de uma família bem humilde, então meus amigos também muito humildes, o bairro onde eu morava e moro ainda, bem humilde. Então, a minha mudança de mindset foi, cara, eu quero sair dessa situação, eu quero me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e por incrível que pareça, foi desde cedo, né? Foi desde cedo, desde os 13 anos, então, antes de seguir minha carreira profissional, acadêmica, e também começando a ser um investidor, eu fui atleta, então eu joguei profissionalmente até os juniores e o profissional, e eu cheguei um momento e falei assim... Mas jogou o quê? Joguei futebol. Legal. Então eu passei por alguns clubes e por falta de até incentivo mesmo, e os pais e empresário no final ali da minha carreira não estarem conseguindo fazer alguns investimentos em mim, na minha carreira eu acabei abandonando para ir trabalhar. Sem aquela condição, né? Exatamente, e é muito difícil, né? A categoria de base é muito difícil. Hoje a gente vê assim, jogadores e a gente acha que, cara, é só glamour, não é pelo contrário. E aí eu comecei a estudar e trabalhar e eu vi que eu precisava acumular, né? Ainda não como investidor, mas eu sempre fui um poupador. Então eu sempre... meu mindset foi desde esse início, né? De eu precisar juntar para poder pagar uma faculdade. Então eu lembro que na época, isso 2002, 2001, não lembro exatamente. Sem querer revelar a sua idade aqui, Thiago, para o público, mas foi mais ou menos quantos anos? Com quantos anos que você teve essa guinada aí? Olha, eu comecei a juntar com mais ou menos ali, eu devia ter 16 anos. Pô, novo, né? E aí, porque assim, é muito engraçada essa história, né? Porque como meus pais não tinham condições, e às vezes os amigos queriam ir pro cinema, né, novinhos, eu tinha que às vezes ir pra avó, na padaria, pegar ali o resto do troco. Então, ali já foi uma mudança no meu mindset. Quem nunca deu uma facada na avó, né? Pois é, no bom sentido. No bom sentido, claro. Então, eu sempre já juntava ali, ou então eu ajudava alguém, ia no mercado para alguma outra pessoa, e então eu ia juntando para chegar no final de semana poder ir no cinema. Isso já foi mudando um pouco minha mentalidade. Foi quando eu comecei com 18 anos que eu abandonei o futebol e já fui trabalhar, então comecei a juntar para pagar minha faculdade e fui juntando também, então eu sempre coloquei um objetivo de guardar uma parte da minha remuneração. Então, e automaticamente você foi dando valor ao dinheiro também. Exatamente. Você não tinha uma conquista com facilidade, era o teu esforço mesmo. Não foi uma ideia de alguém atribuir uma mesada a você, né? Exatamente. Então tem muito esse desenvolvimento jovem que amadurece muito mais rápido. Eu acredito nisso, né? Perfeito. Até porque a gente, quando começa a trabalhar, e principalmente as pessoas quando... Eu tinha uma renda muito baixa, né? Minha família é super humilde, como eu citei. Então, quando você começa a trabalhar, você vê aquele primeiro dinheiro e você fala, nossa, eu posso conquistar o mundo, vou gastar tudo. E já foi um pouco diferente. Eu comecei a juntar para ter meu primeiro computador. Pô, bacana, que era um sonho de... Na verdade, você já começou a ver o dinheiro como uma ferramenta, né? Exatamente. Que é o certo. Nada mais é que uma ferramenta. Você vai escolher como utilizar ele. E foi muito legal que foi nessa época que eu peguei também o dinheiro e comecei a investir em mim. Então, além de juntar, eu fui investindo em mim, na minha faculdade, fui fazendo alguns cursos. Então, foi um pouquinho dessa minha mudança de mindset. E até hoje, essa mudança, ela acontece, né? A todo momento a gente está se reconfigurando. Sim, é uma evolução que não para. Não para, exatamente. E foi muito das características que eu falei da palavra mindset, né? Uma configuração. Ao todo momento estou me configurando. Por muito tempo investi errado. Então, tinha algumas crenças limitantes também, né? E até que eu comecei a também estudar os outros tipos de investimentos. Eu costumo dizer que o pior investimento é você não investir. Não investir. Exatamente. Então, seja o que for. Antigamente, falava muito da poupança, né? Uhum. Então, todo mundo tinha essa cultura de poupança. Então, assim, aqueles que investiam em poupança ainda tinham algum tipo de retorno, porém... mínimo, que era o conhecimento que chegaram até ele, né? O que ele tinha, podia fazer era isso, então eles faziam, né? Agora, com a informação que nós temos, a tecnologia, a internet, ela tem um mar de conhecimento que você escolhe, que você quer aprender, seja coisa boa ou ruim. Então, o seu mindset ele vai sendo construído, né? Então, eu acredito que, desde novo, o seu mindset era você... entender o que o dinheiro proporciona, né? O que o dinheiro pode proporcionar. Ele pode proporcionar
uma coisa momentânea ou construir, ser utilizado como um tijolo, que vai construir alguma coisa para o futuro. Verdade. E, pô, interessante que você acrescentou aí com a tua mudança, a virada de chave, foi a partir dos 16. E não tinha tanta, vamos supor, igual hoje, tanta informação, tanto conteúdo grátis que nós encontramos aí na internet, né? Exato. Com canais de... Enfim. E, infelizmente, pelo menos é uma impressão que eu tenho, hoje, um jovem de 16 anos não tem tanto essa pegada. Não sei, o que vocês acham? Bom, assim, dentro desse contexto é bom deixar muito claro que quando a gente fala investidor, a palavra ela acaba sendo muito ampla. E não necessariamente você precisa ter muito dinheiro para investir. Né? Então, assim, eu falo que o maior investimento é você economizar. É o número 1. É o número 1. Não adianta você falar que quer investir se você gasta praticamente toda a sua fonte de renda. Isso está atribuído ao quanto mais ganhar, mais gastar proporcionalmente aquilo. É uma importância muito grande quando você... Obviamente, a ideia principal é você se desenvolver, independente do aspecto de escolha, para ter uma renda melhor, para investir mais. Não gastar mais e acabar não investindo por outros motivos. Aproveitando isso que ele trouxe, né? Sobre poupança. A poupança ela era aquela ideia de quando a mãe, que teve um desenvolvimento difícil para trazer uma criação para o filho e tudo mais, quando ela tinha a oportunidade de começar a botar aquele dinheirinho na poupança para o futuro do filho, era um ensinamento que a própria propaganda às vezes tinha do banco, da caixa. Então era uma coisa que era meio que para guardar um dinheiro. Pelo menos a visualização que eu tive, que o que rende ali não é por render, que é ter a poupança. Era uma forma só de um nome para guardar dinheiro. Guardar o teu dinheiro não ser utilizado em outras coisas. Exatamente. E hoje em dia, existem jovens e jovens. Eu tô com 25 anos. Tenho seus jovens de 14 que não vê essa necessidade. Ou que ele tá super ficcionado na banda dele, que ele é super fã, né? Eu tenho uma prima minha que ela é muito fã daquele grupo coreano. Então, se eu for trocar uma ideia sobre isso um dia para entender o que ela quer visualizar para um futuro, vai ser muito distinto, vou ter que galgar muito. Aí a gente tem que entender qual é a necessidade de cada jovem. Então, o jovem hoje em dia ele tem uma plataforma virtual, onde ele tem acesso, se ele vê um pouco de alguns conteúdos na internet, fundos imobiliários, ações, hoje em dia ele consegue fazer vários tipos de... ele trilhar vários caminhos virtualmente. Verdade. Não tem mais aquela ideia de tipo, minha mãe me deu a ideia de abrir uma conta na poupança, vamos lá no banco tal. Não. Ele vai abrir, ele vai desenvolver. Se ele já quiser construir um império já a partir de jovem até uma idade média dele ali, e ele virar essa chave, aí tudo depende da influência também de pai, irmão, ele já começa jovem hoje em dia. Verdade. Sim, eu vejo uma mudança também assim em relação às idades porque os dados mostram que acima de 40 anos que começam a ter bons resultados, né? Mas essa geração que está vindo, essa galera nova está passando carro e muito coroa aí, né? Por causa do mindset, a mentalidade e as escolhas de conhecimentos que eles estão agregando. Sim. Não, concordo. Você falou desculpa te cortar, esse lance da poupança. E eu lembro, cara, que isso era uma realização. Tu lembra? Era uma realização da avó pro neto, era tirar o dinheiro debaixo do colchão e botar na poupança. Eu lembro que minha avó falava assim, eu vou abrir uma poupança pra você, meu. Exatamente. Era uma questão de conquista. Realização eu da tenho pessoa. minha poupança, que minha mãe abriu, eu era criança. Até meus amigos falavam o seguinte, que eu sempre fui muito seguro, assim, financeiramente, porque eu comecei a enxergar desde novo que o dinheiro era uma ferramenta. Eu nem sei explicar como é que eu enxergava isso, porque eu não tinha conhecimento disso. Eu entendia isso, então eu não era de, assim, torrar o dinheiro qualquer coisa. Eu tinha um controle. Então meus amigos falam, hoje me contam como é que tá aquela poupança lá, né? Tá milionário já. É bem legal que é muito assim também, né? Eu sempre tive muito controle e eu guardava ali R$50, R$100. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro computador com 18 anos, não tinha nem internet em casa. Pegou até uma fama de pão duro, né, Thiago? Uma fama de pão duro porque assim... eu não tinha uma mesada e tinha amigos que tinham mesada. Sim. Então meu dinheiro era muito contadinho, era aquela coisa muito certa. Eu não extrapolava num dia, sabe? Aquele adolescente que, cara, hoje eu vou gastar tudo. Não, eu sempre deixava ali vintão. Você não deixava de curtir o momento, não deixava de curtir, mas você botava uma média de quanto investir ali. Exatamente, e até hoje eu sigo um pouco disso, né? Eu não abdico hoje, né, tendo um pouco mais de idade e a renda um pouco maior do que daquela época, eu não abdico de fazer coisas que eu gosto.
só que também eu direciono até onde eu vou e o que eu faço. Então, por isso que eu deixei muito claro que eu comecei investindo 50, 100 reais, consegui algumas coisas que eu queria muito, que era um sonho de ter um computador, Sim, sonho de ter meu primeiro carro, que foi, eu lembro até hoje, um Chevette 83 ou 84, tinha que andar, né? Chevette, cara, então assim, eu fiz algumas coisas assim e desde lá eu venho juntando patrimônio, então fazendo o dinheiro trabalhar por você, investi por muito tempo de forma errada, então como o Bruno citou, e o Alan também, hoje ali a internet está trazendo muito conteúdo, né? Tem vários canais, o próprio Sendo Investidor. Então, na minha época, com 18 anos, eu não tinha esse conhecimento. Sim. Então, o que é juntar? Era só um acúmulo de dinheiro. E hoje, você entendendo, na E verdade, agora a seu gente tá dinheiro... falando com um milionário aqui na nossa frente. Aqui. Quem sabe, né? Quem dera. Até hoje ele não mostrou a carteira dele de investimento pra Ele mim. vai mostrar, tu vai acha que ele vai mostrar? Claro. Até pra me convencer de vir aqui é bem difícil, né? Não sou milionário, mas quem sabe Tá um dia... pertinho. Não, mas o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, mas Não, não o milionário é sou, o não. Multi. Muito que aí já consegue atingir o milhão. Sim. Até me cortaram. Você falou de dinheiro, já fiquei nervoso. Galera. Mas então eu não tinha muito conhecimento, então a gente guardava dinheiro muito, e hoje a gente até sabe, né? A gente guardava dinheiro em poupança e na verdade seu dinheiro só desvaloriza, né? Sim. Então, se talvez eu tivesse o conhecimento que as pessoas estão tendo hoje, com o boom da internet, diversos canais, hoje tem conteúdo aí, se você filtrar, tem bons conteúdos aí. Tem muita coisa. Então, acho que o primeiro investimento que eu digo é você não gastar mais do que você tem. E o segundo é você ter o investimento em você mesmo. Então, leia mais livros, busque informações na internet. Muito importante isso. Não ouça só um lado. Então, assim, poxa, o Bruno, ele tem o canal dele e tá crescendo muito. É um canal que ele fala, ele tem muito cuidado para falar. Mas além do Bruno, tem outros influencers aí que falam de investimento. Então, ouça, tenha suas percepções e às vezes as pessoas na internet, eles vendem muita coisa errada. Então é um bom ponto Não, da gente e isso citar. meio que dá um norte de, acho que ser especialista em algo não é às vezes você ter uma propriedade logo de início total sobre o assunto, mas acho que quando você se preocupa com o que ele está falando agora, que é você trilhar pelo caminho da segurança da informação, buscar não ficar num caminho só, não ter um meio só de adquirir esse conteúdo, você começa a se tornar um especialista. Quanto mais você pega um pouquinho dali, e acho que é bom a gente sempre tentar ser especialista naquilo que a gente quer ter propriedade para desenvolver para outras pessoas e para a gente também. Então, acho que ser um especialista para isso é tentar ser naquilo que você gosta, que é desenvolver. Se eu fosse dar uma dica, só um minutinho, se eu fosse dar uma dica sobre investimento, de passo a passo, de a pessoa que não tem nenhuma noção, assim, nunca pensou, nunca viu o dinheiro como uma ferramenta, né? Eu costumo olhar o dinheiro como se fosse uma semente. Ele é uma semente. Sim. Entendeu? Se você tem uma terra fértil para plantar e você comer a semente, você não vai ter o retorno. Quem não faz plantio não tem colheita. Sim. Então, assim, e cada um tem um perfil do investidor. Tem investidor que é mais agressivo, mas esse é um perfil que você vai aprendendo com o tempo do investimento. Sim. Entendeu? Você tem gente que é mais agressiva e sabe, porque cada tipo de investimento é um jogo. E esse jogo, você tem que saber as regras. Você não entra num jogo de futebol só para ganhar. E aí vai ter momentos que você vai ter que perder e vai ter que entender. Claro. Entendeu? Para você treinar mais e você, na oportunidade seguinte, você ganhar e ter o retorno daquilo. Envolvendo os erros também, né? Isso aí. Que a gente aprende muito mais com erro do que com os acertos. Né? E assim, até encorajando, Alan, sobre esse ponto, as pessoas têm muito medo de perder tudo, né? Então, eu vou colocar na poupança porque a poupança não tem imposto de renda. Ou pego qualquer hora. Vou botar na poupança porque na poupança minha ação não pode cair. Então, assim, e isso com o tempo, quando você começa a estudar, você sabe que tem risco? Sim, tem risco. Sim. E esse negócio aí da pessoa ter medo, o medo impede de você ganhar. Sim. Exatamente. Não, então, é quase clichê, eu acho que hoje em dia, que a gente acaba escutando muita gente, pelo menos quem acaba navegando muito por esses caminhos, da galera falando, os grandes acontecimentos é fora da zona de conforto, a gente escuta muito isso. Para você chegar num patamar diferente, você tem que ter hábitos diferentes. Para você conquistar algo diferente, você tem que fazer acontecer de forma diferente dos demais. Exatamente. Então, para você ter uma conquista de uma forma expressiva em alguma coisa,
você tem que também estar envolvido com aquela margem de erro. Você acaba vivendo aquilo, se arriscando, senão você não vai conquistar aquilo que você idealiza. A gente estava falando isso nos bastidores ali, né? Arriscar, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo em arriscar em algumas situações. E é uma vida só. Exatamente, mas eu tenho muito medo. Então sempre fui muito... Não, ponderando algumas coisas, exatamente. claro. Que não tem problema nenhum nisso, né, Thiago? É o teu perfil, é o seu perfil totalmente conservador. Então, até ali o começo da pandemia era poupança, era isso. Então, de lá para cá, eu comecei a ler. Então, tive a pandemia, eu acho que foi uma mudança de chave, né? Sim. Já vinha investindo em outras coisas, então a gente vai até falar um pouco mais à frente de imóveis, mas a questão de você arriscar um pouco mais. E para quem acompanha um pouco mais a bolsa sabe, né? Tem momentos que em um dia você pode perder muito e no outro dia você já recupera. Então, quando você vai estudando, você vai vivendo, você vai começando a ter mais confiança e você vai aprendendo os caminhos, né? Então, assim, por exemplo, quando eu iniciei um pouco antes do que o Bruno e que outros amigos, eu errei muito. E errei também por não estudar mais, mas eu aprendi com o meu erro. Então, muitas das vezes eu converso com o Bruno, né, e falo, olha, esse investimento não vai por essa pegada. Mas, claro, cada pessoa tem a sua visão, cada pessoa tem o seu objetivo, o seu planejamento. E o seu momento. E o seu momento. Então, assim, cara, naquele mês não deu, ok, mas você está ali condicionado a juntar cada vez mais, a comprar novas ações ou investir em outras áreas. O importante você não pode esquecer do seu objetivo. Pega seu objetivo e vai modelando ele também, né? E quanto mais conhecimento, mais seguro você fica para aportar ali mensalmente, para colocar teu dinheiro tão suado ali que né? E você, tendo conhecimento, você tem segurança. Então, conclui-se que o melhor investimento é investir em conhecimento. Hoje, você investe em conhecimento, esse conhecimento vai te gerar o norte, você vai pensar, né? E a psicologia fala que primeiro a gente pensa, depois o pensamento gera uma emoção, essa emoção gera uma ação, essa ação vai gerar um resultado. Então, cada um vai criando um perfil de acordo com o conhecimento que se tem. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele chegou conversando, né? Ele, Thiago, poxa, eu quero começar a investir e tal. Que curso eu tenho que comprar? O que eu tenho que investir de grana? Falei, primeira coisa, você precisa saber o quanto você tem ali para investir. Eu não tenho muito. Então, começa comprando o livro. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu não quero. Caminho, assim, é um caminho. Ninguém consegue acumular um patrimônio ou multiplicar esse patrimônio assim do nada. Então, eu falei, cara, compra um livro. No caso, eu até cedi um dos meus... Todo mundo quer atalhos, né? Exato. Então, assim... não tem atalhos. Compra um livro, começa lendo. Então, eu... Acho que não é propaganda, mas o primeiro livro que eu li sobre finanças foi do 1 a 1 milhão, do Thiago Negro. E aquilo ali... Ótimo livro. Aquilo ali me abriu uma cabeça, assim, que eu falei assim, caramba... A forma de abordagem, depois dali eu já li mais de 10 livros sobre investimentos e assim, alguns que eu me identifiquei muito, outros nem tanto, mas, cara, não tenho muito dinheiro para investir, mas quero isso, começa comprando um livro. E recomendo também a quem às vezes tem esse distanciamento com a leitura, com o livro físico, muitos podcasts aí, galera, para quem tem Spotify da vida aí, colocar, ou qualquer plataforma, né, não fazendo propaganda, mas você consegue desenvolver pelos podcasts, aprender muito sobre isso. Então você está na sua condução indo para o trabalho. Ala que o diga, eu vou falar... Você tocou no assunto que mudou minha vida. Fala aí, Ala. O que acontece? Eu tenho muita dificuldade de leitura. Eu sou bem. Mas eu descobri o ano passado que eu sou dislexo. Então, assim, eu fiz faculdade e tal, mas eu sempre me punia. Poxa, cara, o cara estudava junto comigo, tirava nota melhor que a minha, aí me botava pra ler, eu trocava, ortografia, não conseguia. Sempre se esforçando, mas eu me punia. Alan, esse problema que você teve aí, que você descobriu, explica melhor o que seria. A dislexia, ela é o seguinte, ela é apenas... Os dislexos, eles têm uma maneira um pouco diferente de aprender, entendeu? E eles têm um pouco de dificuldade principalmente com a leitura, né? Aprender as ordens da palavra, às vezes troca. Tem algumas outras coisinhas a mais, assim, também. Tipo, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de sequência. Por exemplo, na minha cabeça, se eu lembrar os meses do ano, não vem todos os meses assim, sabe? Assim, eu tenho que ir falando e às vezes eu erro direto, assim, troco sequência de número, eu tenho que falar como se fosse uma palavra de uma vez só, assim, do CPF. Então, isso aí o que aconteceu? Eu lembrei disso porque você falou
sobre quem lê. E eu falava assim, eu via as dicas de que, pô, quem lê é bom, que você tá lendo, tá praticando. Só que não funcionava para mim. Eu lia aqui, quando eu chegava no final, eu já esqueci que estava em cima e não conseguia organizar um raciocínio sobre aquilo que eu estava lendo. Aí, eu vi falando sobre audiobook. Sim. Aí, audiobook, eu falei, eu vi um multimilionário falando que ele não lia mais, ele só ouvia audiobook. A tecnologia aí facilitando. Aí eu falei, pô, se o cara é multimilionário, ele ouve audiobook, eu vou ouvir também. Pô, cara, eu vou ser sincero, acho que em 6 meses eu li 17 livros. Nossa. Sim. Eu falo mas eu ouvi, entendeu? Não, e isso turbinou mas a minha mentalidade. Pra tua limitação, foi uma ferramenta. E qual é o resultado? Eu aprendi a me conhecer. Sim. Tipo assim, pô, eu não tenho mais vergonha. Eu falo, cara, isso aqui eu não consigo fazer. Pra mim é difícil, entendeu? E bola que segue. A gente tá falando aí pros iniciantes no investimento, né? Então a gente tem várias ferramentas, né? Como a gente falou, assim, tem livros que custam 20 a 50 reais. Tem o Spotify, que a maioria das pessoas tem YouTube. Então, tem pessoas que preferem ler, tem pessoas que é mais auditivas e assim... E tem a gestão de tempo também. Eu não tenho tempo. No deslocamento para o trabalho, eu ouço os podcasts de investidores através do Spotify, que também é uma excelente ferramenta. Eu uso isso. Eu estava estudando para o Banco do Brasil, né? E um desses caminhos ali, é engraçado, não sei nem se cheguei a falar isso contigo, né, Bruno? Acho que na época a gente não conversava. Enquanto eu estava ouvindo a matéria, né, de português e tudo mais, eu analisando aquele cenário todo da situação de dentro da condução, né? De observando aquela pessoa que está aqui sentada enquanto eu estou em pé ao caminho, ou no trânsito, enfim. Ou aquela pessoa está vendo um vídeo no YouTube, ou uma blogueira falando, ou outro está ouvindo música dormindo, ou alguém está com uma expressão meio que triste, frustrada. E eu estava ali meio que orgulhoso de estar tendo um proveito de, naquele momento, de ver eu usar como desculpa para mim mesmo, de falar, pô, não tive tempo, que eu cheguei cansado do trabalho, tive que fazer comida, não. Eu estava no caminho, trazendo conteúdo sobre aquela finalidade, que era o concurso do Banco do Brasil. Eu poderia, a vontade às vezes é naquela distração, você coloca uma música. Você tá ali com a ferramenta na tua mão, com a internet, você botou o play e você tá desenvolvendo. E uma aula muito interativa que você encontra, muito boa. Você tá ali, tá na tua cabeça, tá você e você tá vendo aquele mundo ali ao externo, onde acaba te trazendo como gás, dependendo do que você tá vendo. E ok, né, Léo, de quem tá ali vendo o YouTube, ok, quem tá ali dormindo também, né? Não. São situações. Sim, não, é pra mim, pra mim, não é julgando quem tá ali. Não é julgando, é dizendo que é ok, é porque você não deu uma desculpa de, eu não consegui, você achou um meio. Você falou, poxa, eu tenho esse tempo, que é o deslocamento, eu sei que eu tenho outras coisas, porque às vezes parece que é tudo muito fácil. Não é fácil, pelo contrário. E ok, de quem tá ali vendo, mas você achou o meio para você conseguir estar estudando. E essa facilidade aí do boom digital, né? Exato. Verdade. E aproveitando essa pegada aí de conhecimento, e a gente entra aqui no segundo tópico, que é educação financeira. Teve aí uma polêmica recente, no primeiro semestre aí, começo do ano, na verdade, sobre uma deputada aí, sobre um projeto-lei sobre inclusão da educação financeira como uma matéria na grade curricular das escolas públicas gaúcha. E ela deu ali um voto contra isso. E eu até aqui grifei aqui o que ela disse. Eu vou ler aqui para vocês darem depois dar a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Ela colocou aqui, abre aspas, ridículo. Não há outra definição a um projeto que determina a obrigatoriedade de educação financeira nas escolas públicas. Olha isso agora. O problema das famílias gaúchas de baixa renda é a falta de dinheiro, não de administração financeira. Dei meu voto contra essa proposta constrangedora, publicou a deputada nas redes. Então, o que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? Não, podem ficar à vontade. O dinheiro, ele não cai do céu, cara. Ele não cai do céu. Ele tem que ser conquistado, né? Então... Eu li essa matéria, assim, não entrei muito na matéria, mas foi uma deputada do Rio Grande do Sul, né? E não sei o nome da deputada, eu não me recordo aqui pra citar. Mas assim... Quem quiser, pessoal, você de casa, aí, se vocês também ficaram sabendo dessa matéria... Vocês comentem aí, botem a opinião de vocês no comentário aí e vocês busquem aí na internet, que tá aí, é só botar que vai aparecer essa matéria completa. Vai, Thiago. Bom, eu acho que a questão de educação nunca falha, né?
A gente está falando aqui o tempo todo de pesquisar, de ler, procurar podcast. E eu acho, na minha opinião, acho que é super importante. Hoje aqui, eu sempre fui de escola pública, não sei os colegas, mas eu sei que o Bruno também já foi. Também. Então, assim, eu saí do colégio, eu não sabia o que era imposto de renda, eu não sabia nem o que era isso. Hoje, a maioria das pessoas, dos adolescentes e até adultos, não sabem declarar o imposto de renda. Sim. E é uma coisa que o nosso país exige. Então, assim, por que não ter uma educação financeira? E talvez, aí não entrando em polêmica, não precisa ser na grade de português, matemática, geografia. Sim. Uma extracurricular, Sim. a pessoa que queira aprender, eu acho super importante. Então, assim, por que não, sabe? Então, é complicado quando a gente fala de política que tem partido para um lado, partido para outro, são ideologias totalmente diferentes. A gente pode fazer um comparativo com os países, né? Os países mais desenvolvidos, eles têm uma inteligência financeira, população muito acima dos países subdesenvolvidos. Exatamente. E quando a pessoa ela tem uma educação financeira, o endividamento dessa pessoa diminui, essa pessoa ela consegue investir mais. E isso todo o país ganha, né? Hoje, quantas empresas nós temos nos Estados Unidos, se você for comparar com o Brasil, pode multiplicar por vários o número de empresas que tem. Sim. Hoje, por exemplo, a nossa população já passou bastante de 200 milhões de habitantes. Sim. Hoje nós temos 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Se você for pegar, é pouquíssimo, 4 milhões. E dos 4 milhões, tem pessoas que às vezes só investiu 1, 2 vezes e parou por medo. Então, assim, por que não o adolescente já aprendeu um pouco disso no colégio, sabe? Eu acredito que se fosse obrigatório, seria uma mudança num país gigantesca. Eu posso colocar um pouco de uma opinião minha pessoal. Não tem como também caracterizar essa deputada dentro do histórico dela, quais são os feitos, qual foi o desenvolvimento dela, qual é a predisposição que ela tem, como ela chegou ali. Tem vários fatores. Não incluindo o caso do comentário dela em específico, mas eu acredito muito numa questão sistemática, né? No caso das escolas gaúchas e tal, uma coisa mais direcionada, mas eu acho que, no geral, pela linha de raciocínio que eu tenho e pelo que eu estudo, quanto menos informação você der a alguém, você está dando menos poder a ela. Então, a ideia é de você colocar esse desenvolvimento por jovens, a ter uma independência, a fazer ele, mesmo que ele ou não busque uma formação, que é o de praxe, né? Saiu da escola, se formar, tal, casar. Quando o cara às vezes já tem essa chave virada, se ele não se desenvolver em qualquer outra coisa distinta do protocolo comum que a família às vezes coloca aquilo ali como produtivo para ele, e ele já começa a ter acesso àquilo pelas escolas, você já vira a chave de muita gente que às vezes não se desenvolve bem na escola. O cara, ele tendo assunto, muita gente se desenvolve, acaba tendo paixão por aquilo ali quando envolve o assunto dinheiro, ter um futuro melhor. Você está dando esperança para aquele cara que às vezes quer ajudar a família. Então, quando isso é implementado na escola de forma obrigatória, eu acho que isso foge contra o sistema. O sistema de qual, quanto menos gente souber, menos conhecimento obter, menos ele vai se desenvolver, então a gente consegue manter esse fluxo. Entendeu? Eu vou um pouco com o seu pensamento também, né? Eu acredito nisso. Sim. E assim, não é muito interessante às vezes, né? Eu fazendo uma análise, o governo, os bancos, eles não querem que você tenha ali, que você invista e que você tenha uma fonte de renda. De fato, não. Porque o que acontece? A maioria das pessoas hoje, vamos botar números fáceis, ganha R$1.000, R$2.000, né? Ali, R$1.000 por mês, e a pessoa ela vai gastar R$1.000 por mês. O que acontece? É o tempo todo os bancos te oferecendo empréstimo, cartão de crédito. Você ganha R$1.000 por mês e o banco chega para você e fala assim, toma um cartão de 5. Só que quando você não tem essa educação financeira desde criança e vai passando de geração para geração, em muitos dos casos, tá? Então não sendo assim, falando que é todo mundo, não é. Aconteceu, não vou generalizar, até porque eu também fui diferente. Sim. Então eu cresci vendo meu pai e minha mãe faltando dinheiro e pedalando as contas para frente. Fazendo compra de mercado no cartão para jogar para frente e assim, e paga uma conta de luz para depois pagar outra. E é normal, ok, sabe? E o governo, como os bancos, eles querem mais é que você não invista. Sim. E aí o banco tá o tempo todo. Eu mesmo, o tempo todo quer um crédito, quer comprar um carro. Então, às vezes, a pessoa ganha R$1.000, tô dando um exemplo,
e tem um cartão que vai te dar 5 mil. O que vai acontecer? Você vai querer seu sonho. Tem gente que comemora, né? Quando o limite do cartão aumenta. Pois comemora. Parece que ele aumentaram o salário Mas dele. Sabe o que acontece? Isso aí vai muito da nossa evolução, né? As pessoas precisam de recompensas imediatas. Então, por exemplo, você trabalha... Para suprir frustração de rotina, mensal. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas trabalham, aí chegou lá no 5º dia útil e pega aquele salário e fala, cara, eu trabalhei o mês todo... vou comemorar. Aquela compensação. Extravasar, né? Se compensando. Tudo bem se a pessoa precisa disso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio também. Mas aí vai lá no banco, pega um empréstimo, porque vai viajar, e isso aí vai virando bola de neve. Então, o investidor só consegue ser um investidor quando ele não tem contas. E o mundo todo não, o sistema todo, né? Vendo do que você falou, Léo, o sistema todo não quer isso. Pelo contrário, o governo quer você dependente dele, que você precisa ali de um auxílio. Vocês estão vendo agora aí as manobras políticas que estão acontecendo, então não vamos nem entrar nesse mérito agora. São algumas coisas bem absurdas. E, enfim, o banco principalmente, o banco não quer. O banco hoje, por exemplo, a gente falou de poupança, né? Você coloca lá o seu dinheiro na poupança, não sei se todos aqui sabem um pouco como é que funciona a poupança, também não vou explicar, vou deixar para o Bruno explicar no canal dele, mas você coloca ali o seu dinheiro na poupança, 60% mais ou menos, tá? Não tem o número exato. Fique à vontade, Thiago. Mas o banco ele tem que guardar ali um valor seguro, acho que é 60%, e até 15, 10 ele pode reinvestir esse seu dinheiro. Então ele investe ali no crédito imobiliário, sabe? Ele pode investir de outras formas e até pessoais. Então você empresta seu dinheiro para o banco te devolve em poupança 0,5%. Sim. E ele empresta teu dinheiro a 10%. Então, assim, você ganha 0,5% para o banco e ele empresta para outra pessoa que está ali com a dependência financeira, precisando, ele pega 10%. O melhor investimento para o banco é a poupança, né? E outra... assim, falando em relação a quem está investindo, é a melhor coisa. É porque pega... Por isso que eles divulgam poupança. Sim, é porque pega aquela pessoa que não tem um conhecimento mais avançado. Exato. Entendeu? Ou como foi comigo. Por muitos anos eu tive medo de ir para ações por perder ou por não saber declarar imposto de renda ou falar, eu tenho que pagar imposto na ação do que eu vou ganhar de dividendos ou se eu for vender. Então, assim, as pessoas acabam indo na poupança e continuam. Claro que a gente vê aí a poupança, as pessoas estão tirando aos poucos, mas eu acho que é muito através de várias pessoas influentes aí no mercado financeiro, como o canal do próprio Bruno. Sim. E é um canal muito bom, por sinal. Obrigado, pessoal. Aqui, ó, sendo investidor. Sendo investidor, top. É muito bom, não é porque é meu amigo agora de conhecer pessoalmente, mas é um cara sensacional mesmo, e o canal, cada vez mais ele tá, não vou botar ele como cada vez mais, mas cada conteúdo dele tá sendo bem técnico, muito bem editado, bem introdutivo, bem dinâmico, então tá muito legal assim de ver, realmente. Entendeu? O ponto que eu falo muito para ele, né, porque o investidor iniciante é muito bacana da forma que o Bruno tem abordado, né, então acho que é muito por aí, né. Quando eu comecei, eu vi alguns podcasts de pessoas muito avançadas e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu fui começar a procurar pessoas que estavam iniciando, uma pessoa que falasse para mim. Então, por exemplo, hoje eu não consigo falar para um super mega investidor, porque eu não tenho esse know-how, mas de repente uma pessoa que está começando, igual eu comecei lá, eu tenho esse know-how e fica muito mais fácil essa abordagem. E só terminando a questão da poupança, a gente coloca lá, como eu falei, né? A gente coloca lá nosso dinheiro, vou botar 10 mil na poupança, o banco te paga 0,50, botando aqui resumidamente, empresta 15, só que seu dinheiro vai derretendo porque a gente vê a inflação aí, olha a Selic quanto é que tá, então teu dinheiro tá parado lá, nem esse rendimento não existe, porque na verdade teu dinheiro está deixando de ter valor. O real, a gente sabe que desde 94, aí, quando foi lançado o real, só perdeu o valor, já perdeu mais de 70% do seu valor, entendeu? E quer acrescentar mais algo sobre isso? Eu quero acrescentar uma coisa. Em relação ao canal do Bruno, é muito interessante porque alguns anos atrás tinha um preconceito sobre investimentos. O pessoal comum fala... não, poupança, quando fala, não, invisto em ações, cara, o cara entende pra caramba, não tinha esse conceito esse entendimento que você pode começar de baixo. Há uns anos atrás você distanciava quem trazia um conhecimento que te assustava por ser muito distinto da tua ideia. Era distante aí você mesmo se assusta, deixa. Entendeu? Eu vou aproveitar o teu gancho depois, vou informar algo que aconteceu comigo. Vai, continua. Não, isso. Não, ficou curioso? Não, o que acontece?
recentemente me mandaram uma mensagem que eu posto lá, né? Pô, tô investindo, investidor, canal de investidor. Sim. Não sei o que passa na cabeça da pessoa que acha que, tipo assim, eu tô rico, eu tô com dinheiro, ou eu tô... Como a gente não vê... Não tá, mas tá no caminho. Não, então, como a gente caminho, vê... Porque vocês falaram que eu tava milionário. Não, mas isso talvez é de pessoas que são imediatistas. Não, então, não sei o que as pessoas pensam por ter muito conteúdo, pessoas enganando, vendendo algo enganoso. Sempre tem um curso no final. Um curso que é vender, como se ganhar dinheiro. Você trazendo credibilidade com a tua autenticidade. A pessoa me mandou uma mensagem lá. Ela falou assim, poxa, tu tá investindo agora, sempre te conhecia, tu nunca teve nada. Mandou assim mesmo. Tu nunca teve nada. Você pega alguns comentários sinistros. Eu acho isso bom demais. Não, é bom pra quê? Não terminou, não. Aí ela falou assim, você tá investindo agora, mas engraçado. Você tá aí com essa pegada de investidor, investindo em bolsa. Você tá com o mesmo carro já tem há 4 anos. Meu carro é um Caidinho, você está me conhece. Fica pegando parâmetro. Mas aí, eu adoro. Mas aí, a pessoa não entende que eu não sou rico, eu não vim de berço, é uma evolução. É um acúmulo ali de patrimônio, é um pouquinho de cada. Na cabeça dessa pessoa, se você tá falando sobre aquele assunto que ela distancia, te coloca como uma pessoa que está tendo acesso e falando sobre coisas muito fora da realidade, ela já te enquadra numa seguinte situação. Se ele está falando sobre dinheiro e investimento, é porque ele já tem, ou se ele não está me apresentando isso porque ela acha que falar sobre dinheiro é ter muito dinheiro. Não o cara que está exatamente conquistando dele e promovendo que outras pessoas consigam dela. Então ela imagina, então ele tem que ter um carro melhor, uma casa melhor, no mínimo para ele poder estar me ensinando sobre isso. É exatamente o inverso disso. É o inverso. Ele é para ir junto eu tô com mostrando, você. Eu tô mostrando, eu vou te dar a mão, eu vou te dar o conhecimento do que eu tô passando. Eu tô mostrando a minha evolução. Eu não sou rico hoje, né? Estou longe disso, mas é o objetivo, tá? Não é rico, não é o dinheiro. É o que está por trás que irá lhe proporcionar, né? Uma qualidade. Eu tenho um filho, vocês sabem, eu quero o melhor para ele, eu quero deixar um legado, assim, pelo menos de conhecimento. É porque o dinheiro ele tem a ver com poder fazer coisas. Fazer você coisas. Ter tempo para fazer coisas. Exato. É o poder de dizer não. Não quero fazer isso porque eu não gosto. Não ter que fazer porque você não tem escolha. Sim. Exatamente. E assim, todo mundo fala, ter dinheiro não te traz felicidade. Mas, cara, a falta de dinheiro te traz deixa tristeza demais. Agrava todo e qualquer problema, a falta de dinheiro. A verdade, a pessoa não quer ter muito dinheiro. Ela quer ter mais tempo com a família. Ela quer ter tempo para viajar. Ela quer ter tempo para usufruir de coisas novas que às vezes ela não consegue por conta da obrigatoriedade de rotina. Geográfica. Por exemplo, a gente aqui, às vezes você trabalha, tem, no caso de pessoas, às vezes trabalha em 3, 4 lugares para ter uma renda. Né? Correria. Só que vai ter um momento que a idade chega e você também não quer mais aquilo. Sim. Então, assim, o investimento é isso, você ter ali uma renda por mês, né? Sim. Seja no ramo imobiliário, seja ali com ações. Então você prepara para isso. Então, não é colecionar o dinheiro, né? Você precisa que o dinheiro tenha um objetivo, né? É a lei do retorno, né? Primeiro você, no caso, como comparou ele, você não tem, sempre tá falando de investimento e não tem, né? Na verdade, primeiro você tem que ser para ter. Exato. Como é que você vai fingir? Né? Porque primeiro tem que ser. Tem muitos aí que fingiram até... Que fingem ter, aluga casa, aluga carro, aí bota uma beca lá maneira. Isso é a coisa mais fácil que tem, né? Aí ele acredita nesse cara que não tem nada no banco, acredita nesse cara, investe nele e ele quebra mais ainda. Foi o que a gente comentou um pouco atrás, né? As pessoas são imediatistas. Isso. Querem tudo na hora. Então, cada vez mais os golpes acontecem aí na rede por isso. Exato. Olha, deposita 1.000 que volta 1.700. Estratégias para você ter uma retenção melhor no fundos imobiliário e tal. Exato. Eu mesmo mandei uma mensagem para ele e falei, cara, que estratégia deve ser essa? Aí ele já me cortou lá e falou, Léo, nem queira saber, não quero saber. Mas é isso, as pessoas são imediatistas e tudo eu vejo o tempo todo na internet. Deposita X e vai ganhar tantos, 20% ao mês. Sim. E assim, gente... Então, mas isso aí a gente vem sobre educação financeira, né? Exatamente. Sobre a importância. Porque é muito fácil pegar essas pessoas que não têm educação financeira nenhuma. E para quem... Então eles não sabem como é que o dinheiro gira. Então ele fala, isso é verdade, acredita. Sim. Lá e para quem investe mal. E pra gente que está investindo, a gente sabe que, por exemplo, hoje, um fundo lá, né? Um fundo imobiliário.
cara, rendendo, sei lá, 1% ao mês. A gente está com a Selic bem alta, né? Que é um balizador. Então, hoje está rendendo ali dependendo do fundo ali, 1,1. Principalmente nos fundos de papel, né? Exatamente. Mas assim, não estou nem tentando ser muito técnico para ficar a abordagem um pouco mais tranquila. Não, claro. Então, 1%. Você bota num fundo onde tem um gestor, tal, tem vários empreendimentos e te retorna 1%. Aí vem uma pessoa na internet oferecendo 10%, 20% ao mês. É uma cara, diferença... E quem não tem o conhecimento, muito do que a gente está abordando aqui, a pessoa cai nesse golpe. Você vê quantas pirâmides acontecem por aí, sabe? Então, E o que o Bruno falou, cara, eu tô com o meu carrinho antigo. As pessoas querem ser imediatistas. Eu, por exemplo, eu tenho um carro, tenho uma moto, e as pessoas brincam comigo até hoje. Cara, essa moto é muito velha. Então quem tá me assistindo aí, ó, vai saber que é pra você. O pessoal fica falando, pô, cara, essa moto aí... É aquela ainda, já? Aquela ainda. Que isso, cara? Assim, e pra mim a moto é pra me levar até o meu trabalho. Sim. É pra eu tava falando sobre isso comigo ontem, que é bancário. Você sabe o seu momento de Exato, trocar. então assim, eu não vou pegar um carro dos meus sonhos, de repente até conseguiria pagar ali por mês num financiamento. Cara, mas vou me enrolar. Então assim, eu prefiro pegar esse dinheiro e ir aplicando mensalmente em ações ou em fundos. É porque tem toda aquela questão, trocar de carro pela necessidade, que ela pode ser daqui 6 meses que você vai vivendo aquilo ali, você vai falando, não, daqui 6 meses está no momento certo, porque eu já posso, só que eu não vou fazer agora. E tem muito do cenário que você vive. Esse amigo meu bancário, por exemplo, que eu estava conversando com ele ontem, ele já subiu de cargo dentro do banco. Fez CPA 10, está fazendo CPA 20, então o cara foi por ele, estudo, paga a prova e tenta entrar no banco. Então é do banco específico aí. Então o que acontece? Ele falou, Léo, como eu acabo tendo uma referência como gestor, ele tem uma parte humanizada muito aprimorada. Eu descobri isso ontem. Então, quando ele entrou nessas questões sobre você respeitar outra pessoa, fazer leitura, estar no lugar dela ao ponto de você entender quando você sofre uma hostilidade de alguém e você tem que entender o que ela passou, mas não se desqualificando para lidar com essas pessoas. Mas o que ele estava querendo dizer, Léo, eu posso comprar um carro, meu carro já tô com ele há 4 anos. Só que tem muito de eu trocar ele agora, porque também não é tão necessário. Aí eu, implementando, eu falei, se tu trocar envolve um pouco a questão de ego também. Ele é uma referência, talvez, para alguns colaboradores que trabalham comigo, de eu trazer uma sensação errada de eu ter aquilo ali agora. Não é o momento. Então tem vários contextos. É precisar, é querer, é muita coisa envolvida para você, às vezes, adquirir aquilo ali. É o cara que investe muito, mas hoje você ganha mais porque você ainda vai continuar com esse carro. O problema é meu. Eu tô dentro eu tô seguindo a minha vida. Então, meio que a gente tem que passar por aprovações, por às vezes acumular 3, 5 tipos de comentários de alguém, e isso às vezes infiltra na nossa cabeça, mesmo que a gente não queira. A gente fica, pô, é mesmo, né? Eu tô ganhando melhor porque eu ainda tô com esse carro. Não dá pra trocar. Pô, você já tá sendo infiltrado. Toma cuidado com isso. A sociedade, ela tá te conduzindo pra você ter aquele bem, né? Eu preciso ter um status, eu preciso estar com uma moto super potente. Somente se tu segue muita coisa sobre isso na rede social. Acabou, cara. Sim, você vai falar, eu consigo assumir essa parcela. Aí o carro apresentando um monte de coisa. É engraçado que a gente tava Eu ainda não dirijo não, tá, gente? Mas eu tô... Mas a gente tava conversando sobre isso há pouco tempo, né? E, assim... que as pessoas, ainda mais com as redes sociais, Instagram, que o pessoal posta bastante, ali, né? Você quer mostrar que você tem, né? Sim. E aí, cara, isso é o futuro. Não vou falar, sabe? Que eu já tive essas situações, me pego em algumas situações, posso dar exemplo eu que já competi no fisiculturismo e tudo mais, aquela ideia de, às vezes, quando você não tá mais naquela linha, não tá mais com aquele físico, e quando você tá com aquele ambiente de pessoas que ficam meio que te avaliando o que você foi, o que você fez, você se sente obrigado a manter aquilo ali. Aí chegou uma hora que eu me libertei, eu falei, mano, deixa eu falar. Se for diretamente a mim e me questionar o porquê, eu vou colocar pontos bem objetivos sem precisar me justificar. Então a gente cria uma obrigatoriedade. Mas desculpe interromper. Foi um ótimo contexto nisso. Até foi por causa que eu peguei o gancho do Bruno, né? Essa pessoa foi falar pra ele, e assim, é o que eu falo pras pessoas. Você não precisa deixar de fazer tudo. Até ele brincou, você tinha a fama de pão duro. Realmente. Só que eu falo para as pessoas, não é que eu sou pão duro, eu sei alocar meu dinheiro. E você é seguro, né? Eu sou seguro, eu não sou milionário. E se te chamarem de pão duro, o que vocês brincaram. Mas assim, eu quero prosperar. Mas não é vergonha não ser milionário, não, fica tranquilo. Quando eu for, eu volto aqui, a gente faz outro podcast. Mas assim, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu quero ter momentos de lazer onde eu possa estar despreocupado. Sim. Então assim, hoje o que eu vou gastar, que nem agora eu tô para conseguir tirar uns 10 dias de férias. Eu vou pegar uma viagem super legal.
Só que eu sei alocar o meu dinheiro no você que eu vai quero. Se presentear também pelo teu esforço. Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes tem pessoas que acabam ficando bipoladas e, cara, não vou fazer nada. Não é isso. Só que eu não vou gastar o meu dinheiro com uma coisa, por exemplo, cara, eu preciso... E respeito todo mundo que pense diferente do que a mim, tá? Claro. Eu não vou comprar uma camisa, eu já tive esse pensamento como adolescente, eu não vou comprar uma camisa de R$400, uma camisa branca, preta, assim, básica. Vou comprar de R$600 uma camisa porque tem uma grife? Não, quem não teve, né? Exatamente. Eu era assim e minhas condições, pô, não era a realidade. Mas se ela te fizer mais distante de que você quer. Se for uma coisa pra te fazer bem, ok. Mas não pra você transparecer pro mundo que você tem uma coisa que você também não tem. Esse também é um ponto. Se é algo pra te fazer bem naquele momento ali, poxa, é algo que eu sempre almejei ter. Eu tô aqui, vou ficar apertado, mas eu vou ter, sei lá. Agora, se for algo pra você mostrar algo que você não tem, que você não é, isso vai te prejudicar. Não, e esse é um ponto muito importante, vou até falar com essa câmera aqui, ó, que, gente, tomem cuidado também sobre essas questões que eu vejo que a gente sempre está ressaltando, de respeitar o porquê. O contexto dele do porquê, dele não supervalorizar a viagem e não descaracterizando você que talvez dê valor a comprar aquele tênis que tem um valor atribuído que às vezes possa te estagnar em situações de dentro do nosso contexto. Mas a gente tem que entender que quando algumas pessoas fazem coisas que a gente não faria por critérios, a gente tem que entender que ela faz aquilo por motivos muito específicos dela. Isso aí. É a convivência que ela tem com tal pessoa, é o que ela passa, ou ela ainda acha que toda a dificuldade que ela passou, ela agora, tudo que ela faz, mesmo ainda não ganhando bem, ela gasta tudo aquilo com bens. Tem muitas pessoas que às vezes são apaixonadas e não conhecer mais nada. São apaixonadas de serem caseiras, ficarem em casa e tá tudo bem. E a gente tem que entender que... porque às vezes a gente faz uma interferência inconsciente. A gente fica um pouco indignado porque a gente quer muito aquilo e a gente transfere aquilo para outra pessoa, fazendo um questionamento, meio que introduzindo. Faz isso também. Mas a gente tem que entender qual é o caminho do porquê estão fazendo isso. Aí é o cuidado que a gente tem que ter sobre fazer a leitura humanizada de, essa pessoa ela faz isso porque ela é assim, por isso, e agora eu entendi. Serve como combustível para algumas questões suas e também como você lidar com as pessoas sobre quando alguém precisar da sua ajuda. Porque é uma coisa espontânea, tem muita gente que só vai virar a chave com ela mesma. Independente das coisas que a gente fizer ou falar, entendeu? E eu acho que o melhor caminho é respeitar, né, o momento de cada pessoa, né? E assim, quando a pessoa fala de... Não, eu falo por mim mesmo, era muito introduzivo assim, de... Não, mas faz isso. Entendi. Mas tem que ser assim. Sim, aí depois isso começou a me incomodar. Entendeu? É porque você quer tanto que, de repente, o teu desenvolvimento, aquela pessoa possa enxergar. Mas eu acho que vai muito da pessoa vir até você. Então, você ser um espectador ali e depois você contribuir. Porque a gente tem tendência a medir o mundo com a nossa régua, né? Exato. Então, na verdade, o que não pode acontecer, o que não deve acontecer, é a pessoa visualizar uma coisa e agir de forma contrária. Por exemplo, o cara tem objetivo e tem uma ambição alta. Aí ele faz tudo o contrário. Aí ele consome aquilo que não deve naquele momento. Então ele vai atrapalhar o objetivo dele. Agora, como ele está falando, tem gente que... Meu pai é cara. Meu pai é funcionário público federal. Ele gosta de ficar em casa. Sim. A bicicleta dele é velha. Ou o prazer daquela pessoa gosta sempre de estar bebendo ali, é a maior felicidade dele. Vamos viajar, vamos no restaurante. Desculpe, seu pai é o quê? É funcionário público federal. Playboy. É assim que as pessoas falam, Playboy, né? sim, não é assim que as pessoas julgam? Não, e realmente é isso. E tudo bem da pessoa querer ficar aí em casa. Assim, tá explicado, por isso que ele tá falando de dinheiro. Pô, nem sabe, né? Sabe. E o que a gente tá querendo dizer é ter um objetivo, acho que foi esse o contexto, né? Ter um objetivo e ir nesse objetivo. As armadilhas vão acontecendo ali de repente você comprar uma coisa ou outra. E ok, por exemplo, você quer comprar um boné de 300, você super adora, você pode ter uma coleção, mas desde que você ali se programe também para aquilo. Porque quando você quer ser investidor, você sabe que quanto mais você vai aportando, vai se criando uma bola de neve e você vai construindo um patrimônio que vai te render ali mensalmente um valor. E você pega esse valor, você reinveste esse valor com novos aportes e assim vai crescendo, tá? Mas aí, beleza. Cara, eu, por exemplo... Os primeiros R$10 cair e comprar um litrão. Você falou de tênis. Eu sou viciado em tênis. Sim. Então, assim, eu queria ter coleção de tênis. Eu até questionei esse cara aqui. Por que será que ele é viciado em tênis, né? Que ele falou, pô... Por que será? Eu questionei ele sobre um valor de um tênis aí que ele tava usando, né? Aí...
Não, eu já reparei que o tênis dele é maneiraço. Maneiraço. Por isso que ele não trocou de moto, viu? Por isso que ele trocou de moto. Mas pra você ver, olha como é que é legal. Isso foi verdade. Ele chegou, olhou um tênis no meu pé e falou, cara, esse tênis aí é uma nota e tal. E eu sou super apaixonado por tênis. Comprei na Shein, pô, pra disfarçar. Comprei na Shein. Mas você vê, eu não troquei de moto, mas eu compro vários calçados porque é uma coisa que me agrada muito. Até porque você trabalha com isso, né, Thiago? Mas mesmo assim, eu continuo com o meu objetivo bem traçado. Sim. Então não é nada desenfreado. E não tem uma... Cara, mas deixa eu só perguntar uma coisa. Você trabalha, você vende o que você tá usando? Sim. Diretamente com uma loja física? Na verdade, hoje o produto que eu vendo, tá? Mas você está utilizando aquilo que é bem mais caro, mas você consegue bem mais barato. Não necessariamente. Não, tá. Você não tem uma justificativa. Não necessariamente. É porque eu gosto. Eu já... Não é querer não. É só pra... Thiago, é um desconto, Thiago. já. Tô ligado já. Thiago, se não tiver nenhum problema, você pode falar onde você trabalha. Quem sabe, de repente, patrocina o canal aí. Não, ele gosta de fazer essas perguntas, porque eu sou um cara super discreto, né? Como eu falei pra vocês ali atrás do bastidor. Eu não gosto de expor. E meu Instagram é fechado. Sim. Até todo privado. Todo privadinho. Até com a namorada ela fica meio assim, pô, você não coisa nada. Por que será? Tem algum motivo? De repente vai ficar assim, mulher fogo, hein? Vai desconfiar de alguma coisa. Enfim, então assim, hoje eu não consigo não tenho essa ambição de querer trocar de moto, mas eu gosto do tênis. Mas, cara, o meu objetivo ali como investidor continua. O meu objetivo quando estava fazendo minha pós-graduação, estava lá pagando. Então, assim, eu acho que a gente não pode também engessar. As pessoas precisam consumir. Acho que as pessoas precisam ter esse momento de viajar. O cara ganha 10 mil por mês. Porque senão tá gastando 5 com tênis, é o direito dele. Eu acho que as pessoas que estão investindo, que trabalham, correm atrás, tem que ter um momento para ela. Isso aí. Para ela, para a família. Tem que se parabenizar, tem que se presentear. Entendeu? Porque senão não tem sentido. Mas o cara vai querer usar quando querer curtir a vida quando tiver muito bom. Mas isso é necessário até para todo... Vou dar um exemplo do animal mais racional. Um cachorro. Para você dar os comandos para eles de coisas para introduzir um novo hábito a ele, tem que ter uma compensação. Ele deu a patina e deu o mortal, é um petiscozinho. Sim. Um carinho, Então ele faz dentro daquilo. Isso aí. Porque a trajetória fica chata. Sim. Você fica algo que dolorosa, você... Né? Doloroso. O caminho aí se não tiver prazer na parada e nenhum quesito, exato, sempre sofrendo, a chance de você abandonar o teu investimento, abandonar aquilo, você vai abandonar no caminho. Mas foi muito bom o Alan voltar com esse assunto para dar um contexto que realmente, o que a gente quer dizer aqui é saber balancear. Não é você ficar bitolado, só vou juntar, até porque uma hora você vai quebrar emocionalmente. Isso aí. Você não vai conseguir ficar ali 10 anos só juntando dinheiro. Juntando, sem fazer nada, só ali aportando, só não sei o quê. Você precisa fazer uma viagem, você precisa curtir alguma coisa que você gosta, de repente comprar um boné, uma camisa legal, um relógio, para quem cada um tem uma coisa. Sim. Então, assim, é usar o equilíbrio. Nem muito, também nem nada. Então, ali é essa questão aí que a gente estava trazendo. Até porque, por exemplo, você citou o exemplo de fazer uma viagem. É uma coisa ali em curto prazo, é um momento, não é uma coisa sempre ali. Mas ali, você tendo aquele momento prazeroso, eu acho que é um gás que você vai ter e voltar mais forte ainda porque a vida é feita de momentos. Ficar no objetivo ali. A vida é feita de momentos. Se você não cria momentos especiais, né, não tem nem por que você querer acumular, ficar rico, milionário. Qual é o sentido? Qual vai ser o sentido? Eu acho assim, eu acho que a busca do dinheiro, do sucesso, tem a sua importância para algumas pessoas, mas alguns se perdem em relação ao bem material e esquece a humanidade, assim, o valor que o humano tem, né? A pessoa fica muito ligada a dinheiro, só dá valor a quem tem dinheiro, então só enxerga quem tem um patrimônio. Esse é o cuidado principal, ou você acabar atrapalhando o seu fluxo. Vou dar exemplo até eu. Estava numa empresa agora anterior, saí dela, e eu estava tão preso nessa rotina de... Achava que eu estava trabalhando muito mais horas, não ganhando tão bem quanto era necessário também. E eu via muitas pessoas falavam assim, já tô 40 anos, não dá mais. Mas o cara tem um sonho de investir com a mulher dele num negócio de bolo. Mas o cara não consegue por conta da rotina, só chega em casa, a filha já tá dormindo. Cara, aquilo batia uma frustração em mim grande, que eu ficava assim, mas... Eu ficava sempre no mais pra tentar trazer alternativas junto com ele. Sim. Mas eu comecei também a ficar um cara meio que tenso comigo. Foi bom de eu falar, não quero isso, não quero chegar nessa idade com isso. Sua vida não quer chegar. Mas eu também comecei
comecei a tomar cuidado toda vez comigo. Toda vez eu tenho que conversar comigo. Não, eu tô sendo muito invasivo em tal coisa, ou eu tô muito preso nisso que eu não tô vivendo nem esse compartilhamento com a equipe do trabalho. Eu só tô preso de vir fazer o meu logo, ir embora, virar logo o mês pra eu pegar o dinheiro, investir, e eu não quero. Você também tem que viver até... A gente tem que valorizar até esse momento com o teu parceiro no trabalho, que é uma troca de experiência dele, de vivência. Quando você começa a ficar preso nisso, você só foca, você começa a se cercar só daquilo ali e acha que é necessário. Então é necessário você estar com todos os outros aspectos que te fazem dar esse gás. Então é muito importante essa situação. É o equilíbrio, como ele falou. É tentar achar o equilíbrio. Bacana. Então, só para fechar esse tópico, eu queria compartilhar algo com vocês. Cara, em 2016, eu passei o maior perrengue financeiro da minha vida. Sim. Eu estava ali totalmente... Aí cai naquilo de não... Eu cheguei à conclusão que o dinheiro não resolve o problema da falta de dinheiro. Vocês vão entender. Sim. Eu estava totalmente ali sem educação financeira, sem nada, sem nenhuma orientação. Então, e eu estava trabalhando. E eu me enrolava todo. Aí o que acontece? Eu pedia dinheiro emprestado a amigos, Sim. porque eu estava enrolado. Tu não me pagou ainda não, cara. Esquece isso. Eu pedia dinheiro emprestado a amigos. Aí o que acontece? Eu achava que aquele dinheiro que eu peguei emprestado iria sanar meu problema ali naquele momento. Sim. Sendo que chegava o próximo mês, eu estava enrolado mais ainda e com uma nova dívida, que era a dívida desse amigo. Se enrolando pra tentar E se não desenrolar. conseguia pagar esse amigo, ou seja, eu tinha uma nova dívida e ficava mal com esse amigo, arriscado perder até a amizade, como já aconteceu comigo Sim. nessa época. Então, eu cheguei à conclusão ali, né, a grosso modo falando, que dinheiro não resolve o problema da falta de dinheiro. O que resolveu para mim, e hoje, nessa transformação de vida que eu tô tendo, hoje eu consigo enxergar isso claramente, que o que resolveu o meu problema da falta de dinheiro foi o conhecimento, foi a busca Ou talvez da dinheiro organização com a financeira. cabeça ainda errada. Exato, Com a mentalidade exato. não definida. Exato. Foi muito... tudo aquilo que a gente já discursou aqui, né? As pessoas às vezes ganham e gastam tudo. Quantos amigos eu já tive que ganhavam muito, muito, muito e gastavam muito, Sim. muito, muito. Não, eu lembrei de uma coisa que Rafa introduzir, alguns pontos que a gente já citou. Um amigo meu que eu estava conversando ontem, que foi uma troca muito legal, ele deu exemplo de um conhecido dele, que ele já ganha bem, assim, né? Que um concursado ganha por aí, mas ele tem um custo de vida ali só de R$600, porque ele escolhe não fazer nada e ele acaba deixando de curtir vários momentos. Mas aí a gente se identificou duas situações. Ou ele pode criar uma frustração e tem que ser por ele mesmo, a longo prazo. Aí, na visão nossa, por ele conhecer essa pessoa bem, ele viu que não era necessário você também viver limitado desse jeito. Já é desespero. Você já meio que cria já quase um transtorno de tipo, ele ficava totalmente limitado, passando vontade de tudo, não vivia nada, só para pegar esse dinheiro e investir muito em alguma coisa. E sobre questão de investimento. Aí tem que tomar um cuidado. E também, esse lance do ganhar mais e ter a ideia. Porque, cara, imagina, você passou 10 anos ganhando um salário mínimo. Você sempre estudando, tu começou a ganhar 7. Cara, isso pro cara, ele vai ficar naquele primeiro ano dele ali, pá. Só que esse primeiro ano pode sacrificar mais 2, 3, 4. Ele pode entrar num fluxo de dívida muito grande. Então ele tem que tomar cuidado o que ele quer. Então, várias vertentes que tem sobre... Em relação ao que você está falando sobre o ganho, né? Não interessa quanto você ganha, interessa quanto você gasta. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Não interessa quanto você está ganhando. Sensacional isso. No livro Pai Rico, Pai Pobre, fala sobre a corrida dos ratos, né? Aquela gaiolinha que o cara corre e não sai do lugar. Verdade. Então, se você ganha um salário mínimo, você vai ver com a vida de um salário mínimo, né? Você vai frequentar um lugar que uma pessoa de salário mínimo come, uma roupa de que essa é a ideia, é saber fazer a leitura do que está dentro da tua realidade. Isso aí. É importante também viver abaixo, né, do seu padrão de vida. Então, o que isso, acontece? O segredo de você ter uma ascensão maior financeira, em conseguir guardar dinheiro, é você ganhar mais e tentar manter o teu padrão. Porque se o teu padrão não do que tu tá ganhando, o teu padrão mas antigo. É por isso que a gente a fala de fórmula abdicar mágica, algumas né? coisas momentâneas. É isso, você Não, tu ganhou pode um até pouquinho introduzir coisas
mais agradáveis. Não, vai ter que... faz parte. Comer Porque melhor. a recompensa do que a gente falou... Mas não come muito. Não proporcional. As pessoas confundem isso aí que você falou. Viver abaixo do seu padrão de vida não é perder a qualidade de vida, entendeu? É viver abaixo do seu padrão de vida. E assim, um ponto também muito importante, a gente até falou isso, né? O que é padrão e o que é qualidade? Porque às vezes qualidade para você é você ganhar 10 mil, ter um carro, uma moto, viajar 2 vezes ao ano. Exatamente. Isso é qualidade para você, certo? Quero ganhar mais, quero investir para ganhar 2 milhões. Para isso pode ser uma coisa vitoriosa para alguém, frustração para outro, ou para ele então, indiferente. Isso pode ser um objetivo. Ou pode ser a glória indiferente. é essa, mas pode ser a glória para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, é casado, tem um filho, consegue levar o filho no colégio e também é o sucesso dessa pessoa. Então, a questão de sucesso é subjetivo. É individual demais. Muito relativo. É individual. Então, assim, a gente aqui quando fala, né, a gente está falando conteúdos que a gente imagina, mas cada pessoa... A gente tem um pouco de uma padronização, assim, de uma ideia. Mas tem vários estilos. É muito subjetivo, porque eu vejo, você até citou teu pai, né? Poxa, meu pai adora ficar em casa, como meus pais também. São os objetivos, e eles estão felizes de estarem com o neto, com o filho, no momento família. E tem pessoas que têm o objetivo de estar viajando o mundo. Ok, e tá tudo bem para todo mundo. E o problema nisso tudo aí, ao meu ver, tá na comparação. Você se comparar a outras pessoas, a vida das outras pessoas. Eu estava recentemente vendo uma matéria na África que eu cheguei e eles informaram ali que não tem pessoas infelizes na África. Não existe tristeza. Aí eu fiquei pensando, como que não existe? Vejo várias coisas aí passando fome. Aí chegou à conclusão e explicou. Assim, na África, as pessoas... Vocês já devem ter visto aqueles vídeos, as pessoas dançando felizes. Muito alegre. Pelo menos esse é o lado que eu sempre costumo mais ter acesso. Aí eu entendi o porquê. Porque tu vai lá na tenda ou na casinha, na barraca, não sei, da outra pessoa que mora ali, do lado da pessoa que tá lá, ela também... Tá na mesma condição, tem um joguinho de panela, a outra não tem parâmetro pra se frustrar. O outro vizinho lá tem um jogo de panela, então eles são felizes porque eles não conhecem essa comparação. Porque não tem lá uma pessoa que mora na África lá, que ela é rica. Eles não têm. Então eles ali são todos felizes. Para eles não reconhecem essa comparação. Eu acredito que o que ajuda a pessoa a ter essa resiliência, né, no sentido de estar por uma situação, porque as métricas de cada um são referências pelo aquilo que ela vive, né? Se, por exemplo, se a pessoa da África, ela tem só aquelas referências. Isso aí. Entendeu? Ela não tem outra referência. Agora, se alguém pegar um deles e começar a passear com ele pelo mundo, ou para outros bairros, outras cidades, sei lá, não sei, as métricas dele vão mudando. Uma vez eu fiz uma experiência, eu estava numa festa, aí eu comecei a perguntar assim para alguém, assim, se você fosse escolher um salário para se aposentar, quanto você faria, queria, desejaria? Fala um valor. Aí foi muito interessante, cara. Cada um tinha uma métrica. Teve um amigo que falou, que é o que ganhava bem pouquinho, falava, cara, se eu ganho 2.800, pra mim tá bom. Aí eu, beleza. Aí perguntei pra um outro. O outro, se eu ganho, acho que 10 mil pra mim tá legal. Aí perguntei um cara que era militar e tudo. Ele falou, não, acho que 17 mil pra mim tá legal. E eu na minha cabeça, cara, eu quero um bocado de milhões. Sabe assim, porque é métrica. Porque eu convivo com pessoas assim, entendeu? Mas eu tenho um propósito. Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter um propósito. Entendeu? E o cara que quer 10 mil, que almeja menos, tá legal. Não tem problema nenhum. Agora uma coisa acontece. O cara que ganha um salário, quando ele ganha 10, ele quer 15. Não adianta. Porque ele vai começar a viver um padrão. Ou não. Mas acho que eu posso botar como uma grande parte acontece isso. Não, a regra é essa. A exceção é o contrário, entendeu? A exceção, porque a pessoa fala assim, se eu gaste 5 mil, tava bem zaço. Aí o cara ganha 5 mil, não dá pra nada, irmão. Aí daqui a pouco, se eu gaste 20 mil, o cara ganha 20 mil, já vai pra um condomínio melhor, já vê as taxas tudo melhor, já paga. Tudo faz parte também da influência, da convivência. Que ele acaba mudando o ciclo dele. Ele muda o ciclo porque ele foi morar por exemplo, ele deu uma casa melhor pro pai, ele foi morar no Recreio, mas ele morava ali, lá na Zona Norte, num lugarzinho meio humilde. Ele começa a ver o vizinho e tal. Não que ele tá fazendo para aquilo,
mas conscientemente ele sabe que algumas coisas têm que ser alteradas. É aquela média, né? Das 5 pessoas. Você entrou... Esse tópico, só pra finalizar. Eu pulei um pouquinho. Eu acho que tudo tá muito na educação agora. financeira. Então, esse tópico foi muito da que a gente resenhou sobre a deputada, né? É muito vasto. Então, assim, quando você tem uma educação financeira, você consegue desbravar novas trilhas ali, o que você quer para si. É isso aí. Então, acho que através da sua educação, seja você ganhando 5, passa a ganhar 10, seja você ganhando 5 e querer ficar nos 5, acho que a educação financeira vai te levar a ser mais estruturado, entendeu? Exatamente. Aproveitando o gancho do Alan, vamos entrar no terceiro tópico, que é você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. E essa pergunta vai ser direcionada para você mesmo, Alan. Começa aí. O que você acha sobre isso? Não, o que ele falou. Quando você muda teu ciclo, o homem é fruto do meio que vive, cara. Isso aí não tem como. Se pegar o mais extremo, pegar um bandido, botar no meio de intelectual, ele vai se tornar um pouco intelectual. Não tem como. Entendeu? Você acha o homem sem conhecimento, se você pega um homem, o que acontece essas histórias aí, criança criada com macaco? A criança, ela tem a linguagem, o homem, ele desenvolve uma linguagem, hábitos similares ao do macaco. Sim. Que ele não tem onde se espelhar. Entendeu? Então, assim, se você quer mudar, você quer se mudar, mude o seu ciclo. Sim. Isso aí, infelizmente, assim, não tem como você... É que nem um cara que é solteiro, que é casado, andar só com gente solteira. Ou se tu não consegue mudar o ciclo numa forma mais da palavra bruta, assim, é você escolher com quem você vai manter. Porque você acaba tendo um fluxo, né? As pessoas você anda na academia, ou no trabalho, ou em casa. Aí você tem que saber com quem essas pessoas você, de fato, vai ter uma relação. Mas o ciclo ele pode ser mudado não necessariamente com as pessoas que você convive, mas com as coisas que você vê. Também, boa, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, tem gente que não tem quase amigo, tal, beleza. Sim. Mas o que você vê? O que você vê na internet? Sim. Você vai mudar suas referências, entendeu? É um ponto bem polêmico. É polêmico, porque... Eu acho que faz sentido do que quando você está inserido em uma situação, você acaba aprendendo. É isso aí. Você está no meio de pessoas falando de investimentos, então você acaba entendendo um pouco daquele assunto, se aprofundando um pouco naquele assunto. Então você uma pessoa que quer montar uma franquia, então tem vários amigos seus montando franquia. Naturalmente vai ser um assunto que vai ser abordado ali. Enfim, eu só discordo, e aí é uma opinião minha, que você não é a referência das 5 pessoas mais próximas. Eu acho que você é a referência de todas as pessoas próximas a você. Porque eu acho que você aprende um pouquinho com todo mundo. Eu acho que você observa um pouquinho e para algumas pessoas você anda mais. Eu acho que é um ciclo que você vai mudando. Eu acho que cada um de nós aqui já teve muitos amigos no colégio e que isso foi passando, né? Com o passar do tempo isso foi mudando. Então acho que ao longo do tempo você vai tendo mais pessoas e vai aprendendo mais. Sim, Só que eu acho que não são as 5 pessoas mas isso é usado mais para uma referência, né? Aham. Assim como proximidade, aquilo que você está com mais contato, né? Quer dizer, nesse sentido, né? Bacana. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês acharam do papo aí? Pô, isso aqui dá pra conversar 5 dias, uma semana, um mês. Foi muito pouco. Ô, meu diretor, foi muito pouco, uma hora, não foi? Consigo introduzir 5 minutinhos? Tinha que fazer igual Lan House, né? Coloca mais um minutinho aí, lembra? Que na Lan House, quem lembra jogou na Lan House que fazia isso? Começou isso? Coloca mais de 10 minutos. Eu era viciado em CS. Não, vamos fazer esse aproveitamento bom de 5 minutinhos. Qual era um assunto importante que você queria? Então, um assunto importante que a gente tem que entrar aqui e não deixar de comentar é a experiência negativa sobre imóveis. Eu sei que vocês três, de alguma forma, vocês são empreendedores em imóvel físico, né? O Alan, o Léo. O Léo, você tem imóvel como moradia, né? Sim. Que é algo um pouco diferente. Não, eu vou ser bem objetivo nessa parte, para a gente fazer um aproveitamento desse tempo e não estender muito. Eu, em 2019, comprei apartamento, e isso eu tô falando diretamente com vocês aqui, não sei a realidade de cada um, mas é só para o público mesmo para entender. Não repitam o que eu fiz, não façam o que eu fiz dentro desse contexto. Comprei um apartamento em 2019, por não estar num ambiente de família tão legal, então essa era uma necessidade. Encontrei alguém que também veio de uma vida muito difícil de outro estado, ela era de Natal, então ela veio para cá, morava no Horto, não se dava muito bem com o fluxo da família e eu também não estava bem naquela fase. A gente pegou uma necessidade dos dois, se juntou, comprou um imóvel. Poderia ter alugado? A gente estudou e entendeu que o aluguel era a melhor forma, por várias questões. A gente tinha dinheiro
para amortizar, pagar de trás para frente, para diminuir juros? A gente não tinha. Então a gente foi na necessidade, então foi uma outra realidade. Então o que eu indico para você que for comprar? Se você tiver uma boa quantia já guardada para dar de entrada no imóvel, porque de um imóvel de 180 mil, a gente conseguiu por 136. Então a gente fala muito sobre ter esse valor no imóvel e ter esse valor investido ou em ações e fundo imobiliário. Obviamente que você está pagando parcela, você não tem esse valor, eu não paguei ele à vista. É vários contextos. O que eu estou querendo resumir aqui? Tomem cuidado com o que eu fiz. Então a gente foi se enrolando pela necessidade, a gente acabou que eu saí de um trabalho para outro, então ficou numa renda só apenas, que foi na dela, então diminuiu o valor do imóvel. Então acabou ela dando entrada, porque ela estava mais tempo numa empresa, ela deu entrada de FGTS, os caramba. Dentro desse convívio todo, desse contexto, a relação não deu certo, ela viu que ela poderia seguir um caminho dentro de o que ela ganhava, o que ela fazia, não estava bem na relação, não estava feliz, critérios pessoais, ela decidiu, e eu, por querer buscar paz de novo, tive que dar 5 passos para trás para começar agora, até conhecendo também o Bruno, para começar a dar um passo para frente com independência minha. Eu construí o meu, então eu entendi que tomem cuidado, compre um imóvel se você já tiver uma boa quantia para dar entrada real, ou melhorar a sua renda proporcional para você conseguir pagar isso de trás para frente. Não é pagar imóvel em 30 anos, não. É pagar em 3, 5, porque a gente conseguiu em condições, mas de 136 a gente já está pagando 200 e poucos mil para ir amortizando. Então, vocês são jovens, querem casar por conta disso, tomem cuidado com isso. Boa. E legal, e vai muito daquela questão de aprender, né? Dos ensinamentos, né? Sim, tive que apanhar muito para... Exatamente. Aí você vê o quanto você já cresceu em relação a esse assunto. No caso do Léo, foi assim, uma questão para a moradia, uma questão bem pessoal que envolve escolha entre duas pessoas, escolha de... Olha um sentimento ali, é uma escolha de um ambiente para morar. Mas no caso do Thiago, do Alan, foi investimento, né, Thiago? Conta aí brevemente como que é a experiência de imóvel para investimento, imóvel físico. Bom, quando eu comprei meu primeiro apartamento, não foi para morar, eu já tinha minha casa, né? Foi mesmo para ter uma renda. Só que hoje, após eu estudar bastante o mercado e ler bastante, eu falo que foi um péssimo investimento, porque você aporta um valor muito grande e você tem um retorno através de um aluguel muito baixo. Então, por exemplo, você compra um apartamento ali de 200 mil e você vai receber um aluguel de 850, 900, porque ainda mais que teve a pandemia, e a gente sabe que muitas pessoas tiveram uma queda da sua renda. Então você não consegue colocar um aluguel justo, que é o de uma região, e a pessoa ainda paga condomínio, né? Sim. Então, assim, esse valor 200 mil, você aplicando em algum outro lugar, tudo bem que eu não paguei ele à vista, tá? No meu caso, mas eu taxa poderia de obra, depois vem tudo, você mas eu começa a poderia puxar. ter já investido esse valor em outras coisas que me renderiam um valor a parcela muito a mais. presa que você fica com taxas internas quando se mora e o que você pagou até entregar, que é o meu caso, é o que você estaria investindo. E assim, só que eu estava muito distante disso. Sim. Então hoje eu me arrependo, sim. Mas também eu não fecho porque é sonho de muitas pessoas. Sim. E façam contas. Eu acho que o mais importante é que façam contas. Por quê? Vale a pena? Quanto você tem? Existem alguns estudos que se você tiver 60% do valor, ok. Mais do que isso, você paga quase 2, 3. Então, faz um aluguel, mantém aquele dinheiro investido. Esse dinheiro, às vezes, vai pagar o seu próprio aluguel mensalmente e você vai juntando mais para você conseguir quitar. Então, é questão de você fazer contas para você comprar. Verdade. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, é um investimento que eu tenho. Eu tenho um apartamento alugado, sim. Mas hoje não faria isso novamente. E por algumas vezes eu já até pensei em vendê-lo para investir no mercado. Porém, eu também sigo uma coisa chamada de diversificação. Então eu prefiro ter isso diversificado, mesmo não me rendendo, eu tenho certeza que eu ganharia mais retorno no mercado. Só que eu prefiro diversificar com uma coisa móvel, porque assim, a terra que Deus fez, né, não proverá mais essa terra, é o que a gente tem. Cada vez mais o espaço físico está sendo limitado. Vai ter uma hora que não vai ter mais. Então o imóvel ele vai se valorizar também, mas hoje eu não compraria não. E o aspecto mais negativo do imóvel físico é a baixa liquidez. Por exemplo, se você não tiver ali o imóvel alugado, você vai arcar com as despesas de IPTU, de taxa de condomínio, de não sei o que lá, manutenção. Tem o inquilino também, né? Deixa eu dar um esclarecimento, botar isso em ordem. Primeiro, para o leigo, em relação a investimento com imóveis, existe tipo de imóveis, né? Que são casas, galpões, lojas, cada um tem um retorno
melhor ou pior, né? E tem seu risco maior ou menor. E existe, quando você compra um imóvel, existe o bem ativo e passivo, né? Então, quando você compra para morar, ele é passivo. Sim. Você tem paga condomínio, dependendo do imóvel. E em relação ao imóvel, por exemplo, kitnet, é que ele falou, tem a vacância. Tem um tempo quando sai um inquilino e o outro, que geralmente tá no contrato, mas às vezes ele deixa coisa para fazer. Você não fica, às vezes, por ter um imóvel de aluguel barato, as pessoas têm muita rotatividade. Então, se você for contar todos os anos, os 12 meses, todos os imóveis, como é o tipo de imóvel que eu tenho, ele tem muita vacância. Então, o final das contas não é aquilo. Pô, vou ter 30 kitnet e vou ganhar tanto por mês. Não é assim. Não é tão assim, entendeu? Verdade. Os números, eles estão para ajudar. Investimento são números. Não é emoção. Não é emoção, é número. Não é exata. É exato. Então, você faz o cálculo, avalia, vê se é aquilo que você quer, vê quais os riscos, investe naquilo que você domina. Não investe naquilo por emoção. Então é isso aí, pessoal. Segue a dica aí dos caras que investem em imóvel físico. E se você gostou desse conteúdo aí, curte aí. É muito importante você curtir, compartilhar, comentar aí o que você achou, o que você absorveu. Se quiser acrescentar algo nos comentários, fiquem à vontade. E se inscreva no canal, vai. Poxa, olha a evolução que a gente teve aqui. Do cenário que eu faço meus vídeos, estou aqui. Então, cara, até chegar aqui, teve um caminho, tá? Teve um caminho, tá? Obrigado aí pela equipe aí. Alô, DVD! Ó, Arley, cadê o Arley? Entendeu? Obrigado aí a GR pelo espaço aí, por essa parceria. Muito obrigado aí. Então, olhem lá o Instagram. Olhem lá o Instagram. É podcast, não é isso? Isso aí. Então é fácil de achar. Seguem lá para vocês terem ideia. Então, verdade. Se inscreva também no canal do Léo. Vida do Léo. Vida de Léo. Vida de Léo. Canal muito legal. Vamos escrever. Vou jogando Vida de Léo, já aparece meu logo de cara. Isso aí. E é isso, gente, que a gente já estourou muito. Estourou aqui, o diretor tá aqui falando. Foi um prazer, aqui, tá? Parabéns, Bruno. Parabéns a todos pessoal, aí. Obrigado. Falou, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.